Então nesse vídeo eu vou te falar o que são stablecoins. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre finanças, investimentos e economia em geral, então se inscreve e ativa as notificações para você poder receber o aviso dos próximos vídeos. Então talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, talvez não, a palavra stablecoin. E o que é isso, né? O que significa stablecoin? Stablecoin, traduzindo ao pé da letra, é uma moeda estável. E na prática é uma criptomoeda ou um token com lastro em alguma moeda fiduciária. Em alguns casos, as pessoas consideram também como stablecoins os tokens com lastro em ouro, por exemplo, ou petróleo, ou algum outro tipo de ativo. Mas as mais comuns são as stablecoins com lastro em moedas fiduciárias, como o dólar, o euro, até o próprio real. Já existem stablecoins. Então, numa stablecoin de dólar, por exemplo, a ideia é que um token tenha valor de $1, uma paridade de 1 para 1. Geralmente existe uma empresa por trás, geralmente a stablecoin é centralizada, de forma que essa empresa controla a oferta dessa stablecoin. Então, por exemplo, no caso do dólar Tether, teoricamente, para eles criarem mais $1 milhão em Tether, eles precisam ter $1 milhão como lastro. Então, $1, um token. E o dólar Tether, no caso, é a maior stablecoin de dólar, com mais de 16 bilhões de dólares de capitalização de mercado. Então, um ponto aqui a se falar é o seguinte, que não necessariamente não existe a garantia de que vai valer um token $1, né? No caso de uma stablecoin de dólar. O preço do token ele pode oscilar no mercado, né? Na exchange em que ele é negociado, ou nas exchanges em que é negociado, mas geralmente, obviamente, fica muito próximo ali de $1, porque quando foge um pouco, em geral, se não tem nenhum problema, nada acontecendo, os arbitradores vão lá e fazem a arbitragem de forma que traga de novo o preço do token para a paridade de 1 para 1. E um outro ponto muito importante a se falar é que é preciso ter atenção a essa questão do lastro, né? Porque algumas stablecoins contratam auditorias externas para garantir que ela tem justamente ali o lastro que ela diz, né, a paridade que ela garante de 1 para 1, e outras não. O próprio dólar Tether, por exemplo, nunca comprovou que possui o lastro que ele diz que tem, né, o tamanho da capitalização de mercado que eles dizem que tem. Então não estou dizendo que eles não tenham esse lastro, mas esse é um ponto importante a ficar atento. Então algumas vantagens da stablecoin com relação às moedas fiduciárias em si. Em primeiro lugar, né, para o público brasileiro tem uma possibilidade maior de exposição a moedas fortes, é uma alternativa, né? Óbvio que existem várias alternativas, mas é uma alternativa de você se expor de uma forma relativamente mais barata a uma outra moeda forte, como o dólar ou o euro, por exemplo, mais forte do que o real, né? Melhor falando. É uma alternativa também para você fazer transferências entre exchanges, né? Você quer mandar dinheiro para uma outra exchange, mas talvez você não esteja comprado em Bitcoin ou em alguma outra criptomoeda descentralizada e você está com saldo em dólar ou real ou euro e você quer manter dessa forma. Então você pode transformar isso, comprar uma stablecoin dessa moeda e fazer transferência entre exchanges que aceitem essa criptomoeda, né? Essa stablecoin no caso. E nessa linha também uma stablecoin pode ser uma alternativa mais barata para transferências internacionais. E uma outra vantagem também interessante de se comparar até com essa solução aí que o Banco Central trouxe recentemente, até fiz um vídeo sobre isso, que é o Pix, que é o seguinte, existe uma stablecoin de real, por exemplo, a Crypto BRL, CBRL, e essa stablecoin, assim como qualquer outra, dá a possibilidade de você transferir essa moeda para qualquer pessoa em qualquer horário do dia ou qualquer dia da semana, sem limite de horário, sem limite de transações. E um ponto importante de se falar sobre isso também é o seguinte, com o surgimento do Bitcoin, ele criou todo um mercado de criptoativos e de tecnologias baseadas na blockchain. Então, com isso, existe uma tendência de tokenização de ativos, né? O que é tokenização? É transformar ativos em tokens. Só um adendo aqui, um parênteses, qual é a diferença de um token para uma criptomoeda? Uma criptomoeda, em geral, é tratada como um criptoativo que possui uma blockchain própria. E tokens são ativos digitais que geralmente são baseados em outras blockchains. Então, geralmente, a maioria dos tokens que existem por aí são baseados na blockchain da Ethereum. Então, se você parar para pensar, qualquer coisa que existe no mercado financeiro tradicional, qualquer ativo que existe no mercado financeiro tradicional,
pode ser transformado num token, pode ser tokenizado. Por exemplo, uma empresa que queira abrir capital, queira fazer um IPO, uma oferta pública de suas ações, ao invés de fazer isso através de uma bolsa tradicional, ela pode resolver fazer uma oferta de tokens, um ICO, né, ao invés de um IPO, e vender seus tokens, que na verdade são participações da sua sociedade, né? E pode fazer isso através de uma exchange. Então, isso é algo que pode acontecer no futuro. Da mesma forma que eu posso tokenizar uma moeda fiduciária, como o dólar, real, o euro, eu posso tokenizar também o ouro, posso tokenizar a prata, posso tokenizar petróleo, uma ação de uma empresa qualquer, um título de dívida. Então existe essa tendência de tokenização de ativos financeiros, quaisquer eles que sejam. E um alerta importante também é o seguinte, que essas stablecoins, né, independentes, por mais que elas tenham lastro em moedas fiduciárias, estatais, mas de certa forma são independentes, existe uma diferença entre essas stablecoins e as stablecoins, né, que estão surgindo agora, criadas pelos estados, pelos bancos centrais, né? Então tem uma iniciativa mais avançada agora do Banco Central da China, outros bancos centrais como o americano, o europeu e etc. Até o próprio Banco Central do Brasil já manifestou interesse em criar sua própria moeda digital. Então existe uma diferença muito grande entre as duas coisas, tá? Eu expliquei um pouco disso no último vídeo que eu fiz sobre o Pix, e você pode ir lá e assistir para entender qual é o malefício das moedas digitais criadas pelo Banco Central, e aí você vai entender a diferença disso para as stablecoins independentes, beleza? Então é isso, e aproveitando o assunto, se você quer entender como fazer uma conta digital e fazer pagamentos com o cartão da Visa, com Bitcoin e outras criptomoedas como a própria CryptoBRL, então vai aqui no primeiro link da descrição para você conhecer sobre o Alter Bank, que é justamente uma alternativa de conta digital com criptomoeda. Beleza? E se você gostou desse vídeo, então curte, compartilhe com seus amigos que você acredita que precisam dessa informação. E se você não for inscrito até agora, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos, fechado? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!